Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como estão? Novamente aqui, eu sou o Ronaldo Vitória, CEO, fundador aí da Ágil Escola de Negócios. Para quem não... Opa, tive um pequeno acidente aqui, só um minuto, coisas do ao vivo, vamos lá, me ajuda aí minha equipe aqui. Pessoal, é o seguinte, tô aqui hoje para gravar a nossa 10ª dica ágil do dia. Trouxe um tema aí, acredito que bem interessante para vocês, Para quem não me conhece, eu tenho 34 anos aí de mercado empresarial, adicionais aí também uns 5 anos como docente especialista, em universidade, adicionais porque no período noturno, além desses 34 anos aí na jornada de trabalho normal, período diurno aí e tal, o que me dá um pouquinho de autoridade aí para bater esse papo aqui com vocês também, tá legal? O que ocorre? Hoje o tema que eu trouxe para vocês dessa 10ª dica é referente aos sistemas de comunicação corporativa ou sistemas de comunicação empresarial, como preferir. E nós falaremos um pouquinho, e eu acho que é legal já de cara aí dar uma esclarecida que sistema de comunicação, é diferente de sistemas de informações, tá? Porque às vezes se confunde, os conceitos. Sistemas de informações é um conceito, de tratar ali as informações para tomada de decisão, base de dados, refinamento, etc e tal. E os sistemas de comunicação, ele envolve logicamente, como o próprio nome diz, a comunicação corporativa, a comunicação dentro da empresa, tá legal? Apesar de parecer, ao primeiro ver, talvez aí, um tema um pouco já ultrapassado tal, eu decidi trazer essa dica, fiz alguns estudos, fiz algumas análises tal, dentro dessa busca constante aí de trazer dicas frescas, dicas diárias aqui para você, nesse painel da Ágil Escola de Negócios, chamado Dica Ágil, do dia, e eu achei legal trazer alguns esclarecimentos, principalmente de 2 pontos que eu vou colocar no formato da dica, que eu achei interessante trazer aqui para vocês, e dá para, no caso, tornar esse assunto um pouco também mais novo, mais recente. Eu tive aqui no início um pequeno incidente aqui, mas a minha produção ela tá aqui, ela me socorreu aqui, tá? Hoje eu fiz minhas anotações, como de costume, para tentar gravar um artigo, escrever um artigo a respeito de cada dica. Eu sempre escrevo um artigozinho para sair lá no LinkedIn da escola e também no blog. E acabou que o Note ele teve aqui um acidente aqui, eu fui socorrido, tá legal? Mas bom, passado aí o susto, eu vou dar umas olhadas aqui para minha anotação no meu Note, só para, como de costume também, seguir uma linha aí com vocês e não dispersar, tá legal? Vamos lá. Então, se vocês também tiverem aí alguma dúvida, seja aqui nessa dica ágil aqui ao vivo, nessa live, ou seja depois também, se não conseguir colocar aqui, ou para... Caso não tenha conseguido acompanhar aqui ao vivo, também pode estar mandando as dúvidas, inclusive sugestões de temas, tá? Para nós, pelo e-mail contato@agilescoladenegocios.com.br, tá legal? Vamos lá, olha só, sistemas de comunicação corporativa. Eu quero voltar um pouquinho lá atrás, com o advento da internet. Vamos pensar assim, No Brasil, a explosão no Brasil começou... mais ou menos aí, eu posso errar aí, talvez um ano a mais, a menos, essas coisas. Lá em meados do ano 2000, a gente teve a internet chegando com força no Brasil, Nas grandes empresas. Foi nessa mesma época quando os computadores, começaram a aparecer com maior volume dentro das empresas. Eu acredito que pelo menos ali até 95, 96... eram poucos computadores, bem raro mesmo, assim, quantidade bem limitada. E o que se via muito ainda era a máquina de escrever, elétrica, aquelas Olivetes elétricas boas, Na época era o que tinha de melhor. E entre aquelas outras mais básicas, sistemas, no caso de comunicação, tinha o Telex, no caso, que permitia mandar as mensagens, mas era chamado Telex. Aí depois ali de 96, 97, aí começou a crescer, acho que em 2000 foi quando realmente começou a ter essa explosão. Me perdoe aí se eu não estiver tão ajustado nas datas, tá? Mas eu só quero fazer uma contextualização aqui para vocês para entrar na minha dica. Então chegando, tendo esse crescimento aí dos computadores com a chegada da internet,
começou também a surgir, tá? Os novos, né? E também evoluir o que já tinha de sistema de comunicação corporativa, tá? Para tratar a comunicação empresarial, que diz respeito à troca de contato, de comunicação e informações entre as equipes, entre a equipe e liderança, entre empresa e fornecedor, empresa e cliente, etc. e tal. Então foi daí para cá, de lá para cá, que começou realmente a surgir, né, novos modelos, novos formatos aí de sistemas de comunicação, e também o que já tinha, que era pouquíssimo, né, começou realmente a evoluir. Eu acho que um dos poucos, né, daquela época ainda, antes, que realmente persistiu, e alguns hoje consideram que o uso não é tão eficiente assim, outros ainda veem como uma ótima ferramenta, como um ótimo sistema de comunicação, é o e-mail, né? O tão famoso e-mail aí que nós conhecemos. Então o e-mail é um dos poucos sistemas de comunicação daquela época que realmente evoluiu, né? Hoje você tem bastante provedor, bastante empresas aí que fornecem os serviços de e-mail com bastante funcionalidade, característica e tal. Inclusive muitas, né, eu diria, eu não sei se a maioria, mas muitas empresas ainda adotam o uso do e-mail como o principal sistema de comunicação. E aí também quero entrar um pouquinho nessa linha com vocês na dica, porque além do e-mail nós temos o surgimento aí de WhatsApp, por exemplo, né? Depois veio o WhatsApp corporativo, o business, mas não necessariamente o business, o próprio WhatsApp convencional, ele também é um sistema de comunicação corporativa, ele pode ser utilizado, tá? Então o WhatsApp, o e-mail, tem o Messenger, entre outros aí, né? E mais recentemente agora, essas N plataformas, no caso de comunicação também, que permite troca de comunicação entre a empresa e os stakeholders, né? Os demais envolvidos aí na sua atividade, no seu negócio, como essas plataformas de vídeo que agora não para de surgir, não é isso? Tem várias aí, tem TeamViews, Skype, Hangouts, tem essa Zoom, me desculpe aí, mas são tantas, né, as marcas de fabricantes e também de produtos, de plataformas, e tudo isso aí está envolvendo esses sistemas de comunicação corporativa, empresarial, tá legal? Tá entendido? Vamos lá, então vamos seguir aqui. E essas plataformas, esses sistemas de comunicação, eles tratam não somente a questão de mensagens, né, que é o mais comum, mas eles também tratam o quê? Vídeos, eles também tratam áudios, eles tratam arquivos de documentos, etc. e tal. Documentação sigilosa, documentação não sigilosa, trata N situações e N tipo de documentos, de arquivos, etc. Tá certo? Legal. Mas o que eu gostaria de frisar para vocês aqui, eu acho que aí sim entrando um pouco mais na dica ágil do dia, tá? O que eu falei até agora foi para contextualizar um pouco. Eu acho que são duas coisas, duas situações aí variáveis, né? Eu acho que eu posso chamar assim, que eu vi como muito importante, eu achei legal trazer aqui. Talvez alguns profissionais aí, né, que atuam mais nessas áreas, eles captem melhor aí para gerar uma reflexão maior. Mas olha só, o primeiro ponto é o seguinte, que eu acho que mesmo hoje, porque essa evolução que eu falei começou, vamos colocar aí lá, chutando baixo lá para o ano 2000, ela ainda continua acontecendo com essas plataformas mais recentes. Então, eu dou a seguinte dica para vocês. Duas coisas. Primeira, o pessoal responsável, a liderança responsável dentro da empresa, eu diria aí que principalmente pelas áreas de tecnologia e também pelas áreas de RH, se tiver uma área de estratégia, tá legal? Mas principalmente a área de tecnologia, de RH, com essa visão de estratégia, tem que considerar que essa mudança que está acontecendo não é só de tecnologia. Vejam, se fala muito da evolução tecnológica, não é isso? Então a tecnologia evoluiu, surgiu isso, ferramenta tal, ferramenta Y, ferramenta Z. Ótimo, realmente uma grande evolução tecnológica. Então teve uma transformação, uma mudança da tecnologia. Mas eu quero sugerir a vocês avaliarem o seguinte: a mudança também é de conceito de uso apropriado. Então a grande mudança que vem junto, e se não foi enxergado lá atrás por todos,
tem que ser enxergada agora mais do que nunca é essa mudança da tecnologia, a evolução, com a mudança de pensamento e a mudança, a adequação do conceito de uso apropriado. Ou seja, você tem que fazer o uso adequado e apropriado da tecnologia, porque senão vai banalizar, sabe? A tecnologia, aquela ferramenta, aquela plataforma, ela não vai trazer o menor benefício para você. Ou muitas vezes você vai usar, você vai colocar para uso, ou você libera para uso ali para uma equipe, por exemplo, e você não tem isso bem definido, essa mudança de pensamento, esse entendimento do conceito de uso apropriado, e aí você vai entender que aquilo nunca vai te mostrar um resultado positivo. Só que é você que não está enxergando que a ferramenta pode te gerar um resultado positivo enquanto uma ferramenta de comunicação, tá? Lembrando, falei lá no início, nós não estamos falando de sistema de informações gerenciais, tá ok? Estamos falando simplesmente de sistemas de comunicação, tá ok? Vamos lá, então essa é a primeira parte da dica de hoje. Atenção para essa questão que não é só uma mudança de tecnologia, uma evolução tecnológica, é uma mudança do entendimento, né? Tem que entender que mudou o conceito de uso apropriado, tá legal? E uma outra questão aí, uma outra parte dessa dica que eu também acho importante, eu acabei citando um pouco, é que nós já falamos aqui em dicas anteriores a respeito da política de home office, né? Para quem não tinha, tem que ter, independentemente de pandemia ou não pandemia, você tem que ter uma política de home office, até porque muitas empresas vão definir novas atividades agora para fazer em home office com certeza. Então essa política, ela tem que, seja a política de home office, olha só que é muito importante, seu funcionário está lá, em outro local onde você não tem tanto contato, tá? Mas também constar da política de TI da empresa, não importa se a sua empresa é micro, pequena, média ou grande, tem que ter uma política de TI, tem que ter política de acesso, de usuário, de acesso a dados, entendeu? E a política de comunicação. Quais as ferramentas oficiais que você vai adotar? Que tipo de informação você vai poder trocar nessas ferramentas? Quem pode trocar com quem? Com o cliente vai ser qual ferramenta? Até que ponto o e-mail vai ser definido como oficial? Pode ter um complemento ou não? Entendeu? Então tudo isso aí você tem que instituir, né? Formalizar essa comunicação e os sistemas que suportam essa comunicação por meio das políticas de TI e também na política de RH, tá? E olha só, estou falando aqui política de TI e de RH, que é onde eu estou vendo que tem maior abrangência. Mas dependendo das áreas da empresa, você pode ter alguma coisa relacionada no compras, política de compras, como que o compras vai se comunicar com os fornecedores oficialmente, qual a ferramenta, reunião, quais são os critérios para uso de uma ferramenta, tá certo? Então tudo isso daí você tem que avaliar, tá legal? Então, a adequação, né, do propósito de uso, a padronização, no caso, regras, procedimentos, olha só, tem que padronizar, né? Deixar tudo padronizado, regras, procedimentos, e para quê? Para normatizar no caso. E por que tudo isso? Por que toda essa preocupação de estar tudo tão bem organizadinho, tudo descrito, né? Como tem que funcionar esses sistemas de comunicação? Para você, empresário, para você, líder, diretor, não importa, alcançar maior eficiência, tá certo? E como que vem a eficiência em primeiro lugar, né? Ou, né, não necessariamente primeiro, numa consequência, na otimização. Você vai otimizar tempo, você vai otimizar recurso, você vai facilitar o entendimento dentro da empresa, padronizando a comunicação, vai evitar erros de comunicação, falhas, vai mitigar o risco disso acontecer. Tá legal, pessoal? Então, assim, com essa otimização também vem, né, o resultado positivo aí nos processos. Então, a dica ágil do dia de hoje que eu, né, trouxe aqui para vocês envolveu sistema de comunicação corporativa, tá? A gente fez uma contextualização
e eu entrei aí pelo menos em duas partes, que é essa mudança do pensamento, que não mudou só a tecnologia, mudou aí também o conceito de uso apropriado dessa tecnologia. E também a preocupação de prever essa mudança, seja da tecnologia e também do conceito, nas políticas de TI, de RH e de home office, de compras, onde for necessário, tá legal? Bom, é isso aí. A dica ágil de hoje nós encerramos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode encaminhar para o e-mail contato@agilescoladenegocios.com.br que nós respondemos. E amanhã estaremos de volta, quinta-feira, com 2 eventos aqui pela Ágil, né? Aqui no meu privado, no meu Facebook privado, aqui gravando essa dica para a escola, pedido do marketing da escola. Eu venho com a outra dica, nossa 11ª dica ágil. E amanhã também é dia de live, né? De uma live aí bastante impactante aí, ó. O nosso professor, filósofo, escritor, José Meirelles. Ele é facilitador da Ágil e ele traz uma visão um pouco diferente aí da causa, né, desse problema aí que foi esse vírus. Ele traz uma opinião, né, uma teoria no caso que ele defende, e aqui na Ágil, como eu já falei, nós estamos abertos para ouvir as opiniões e fazer a reflexão, cada um toma a sua decisão, tá certo? Ele vai trazer uma questão bastante interessante aí sobre o coronavírus, tá? O que aconteceu realmente lá na China? Qual que é a visão aí do nosso professor, filósofo, escritor, tá legal? Então aguardo vocês aqui amanhã na Dica Ágil, aqui no meu Facebook privado, e lá na escola às 18 horas no Facebook da escola da Ágil, a nossa live com o professor José Meirelles. Bom, é isso aí. Boa noite, pessoal. Obrigado e até amanhã.